orar pelo nosso irmão, vai trazer a palavra, dentro das suas mãos aqui. Marcos é sempre bênção, né? É sempre uma palavra muito boa, palavra de levanta, né? Aqueles que estão meio caídos, né? Nós agradecemos muito pela vida dele. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui mais uma vez, Pai, nesta casa, Pai, na sua casa, Pai, e nós queremos abençoar a vida do pastor Marcos, Pai, vai trazer a sua palavra. Nós não sabemos qual palavra ele vai pregar, mas o Senhor já sabe, o Senhor sabe tudo o que vai acontecer com essa palavra, que vai cair forte no coração de cada um de nós. Obrigado, Pai, pela vida dele, pela vida dessa igreja, Pai, muito obrigado por esta noite, Pai. E mais uma vez nós dizemos, vamos sair melhor do que quando entramos. Amém? Amém, queridos. Boa noite. O Paulinho estava falando lá do encontro, realmente está uma bênção lá, né? Eu estive lá, uma correria lá, né? Como o pessoal come lá em Paulinho? Meu Deus amado. O ano que vem eu vou ter que comprar mais de 4.000 para levar o mantimento para lá, né, Paulinho? Abra comigo Isaías 53. Isaías 53. Eu quero ler algo aqui para você. Depois eu vou passar aqui vou passar um vídeo, uma canção, mas eu quero ler esse versículo primeiro porque eu quero mexer um pouco aí com o teu brilho nessa noite, porque nós precisamos voltar aos nossos valores, né? Eu vejo a igreja um pouco acomodada. Estou dizendo a igreja, estou dizendo a igreja universal, né? E também não é universal do Reino de Deus, né? A igreja de Jesus, né? Como um corpo. Olha o que diz aqui, 53:1. Quem creu em nossa pregação? Então, ponto de interrogação. A quem foi revelado o braço do Senhor? Interrogação. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhávamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos, olha, presta atenção, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, e por juízo o opressor foi arrebatado da sua linhagem, de quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Então eu quero passar para você, eu não sei se você já assistiu o filme A Crucificação de Jesus. Até eu, às vezes penso, puxa, será que esse filme, gostaria que apagasse essa luz aqui, faz favor. Eu quero trazer à memória um pouco do sacrifício de Jesus por mim e por você. There
Isso aí custou a tua vida. Você está aqui hoje porque um dia Jesus tomou o teu lugar. Essa cruz, esses pregos eram para mim e para você. E sabe, nós estamos perdendo a referência do nosso Salvador e Senhor Jesus. A gente não fica mais chocado com as coisas que estão acontecendo aí fora. Eu li aqui que ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e as pisaduras, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Queridos, nós precisamos. Isso aqui não é motivo de tristeza, não. Se você está triste, não fica triste, não. Alegre o teu coração. Sabe por quê? A condenação que estava sobre a tua vida, imposta pelo mundo, pelo diabo, foi retirada. Glória a Deus, aleluia. Você está livre, mas você precisa tomar uma decisão de se apegar ao Senhor. Tá? Nós temos que ficar chocados com o que está acontecendo aqui para fora, dessas portas para fora. Quando você põe o seu filho na frente da televisão, quando você não manda o teu filho para um acampamento, para ouvir a palavra de Deus, para saber, para dar valor naquilo que foi pago. Nós estamos vivendo esses dias, querido, no Evangelho, que para Deus custou muito, custou a vida do seu filho. E nós não estamos mais preocupados em saber qual é a vontade, o desejo de Deus para a nossa vida. Cada um de nós estamos decididos por nós mesmos, fazemos as nossas próprias vontades, fazemos aquilo que achamos que devemos fazer, como diz o Sérgio, que todo momento ele está consultando a Deus, para saber qual é a vontade de Deus em relação à sua vida. Qual é a vontade de Deus para a sua vida hoje? Qual é o desejo de Deus para você hoje? Queridos, nós estamos vivendo um momento delicado, um momento onde os valores não são mais respeitados. Antigamente era o pai que governava a casa, depois a mãe, agora é os filhos. Os pais estão sendo refém dos filhos. Por quê? Porque os princípios não estão sendo mais aplicados em casa. Será que passar um filme desse para criança, o pessoal acha que é capaz de censurar. Seu filho tem que saber que alguém morreu por ele, alguém deu a vida por ele, alguém foi crucificado na cruz por ele. Nós precisamos nesses dias abrir o nosso coração e deixar Deus tomar conta da nossa vida. Olha, eu coloquei duas coisas aqui. A conquista e a autoridade da igreja tem um preço. A igreja não é um amontoado de pessoas que praticam o evangelho misturado com libertinagem. O evangelho tem um preço: santidade a todo custo. Deus disse: sede santo porque eu sou santo. A conquista e a autoridade está fundamentada em uma rocha que se chama Senhor Jesus de Nazaré, que é o fundador, o cabeça do corpo, que é chamada igreja. Queridos, nós precisamos desses dias. Quem decide é para entrar na igreja? Não, sou eu ou é Deus? O que você tem feito com esse sacrifício? Qual é a motivação de você estar aqui nesse momento agora? Será que era só para receber? Ou é para adorar, para dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu te amo, porque o Senhor é tudo para mim, eu quero entregar a minha vida, não quero viver mais um evangelho onde eu mando, e Deus tem que me obedecer. A Bíblia fala que Deus é Senhor de todas as coisas. Nós não podemos mais
viver uma situação como essa. Você quer ver? Eu vou passar rapidamente aqui, quero que você abra em Mateus. Vai à frente. Livro de Mateus. Eu quero ser rápido aqui porque não quero tomar o teu tempo aqui, né? Eu sei que você, o Paulinho principalmente, tem que estar lá no Mateus 16, versículo 17. Havia um momento aqui que Jesus estava conjecturando aqui com os seus discípulos, e no versículo 16 aqui, olha, ele colocou 16: respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Primeiro ponto aqui nesse versículo 18, querido, quando Jesus está dizendo aqui sobre esta pedra eu vou edificar a igreja, ele está dizendo para ele mesmo, sobre esta pedra. Jesus é a pedra onde a igreja é edificada. Depois ele fala aqui assim no versículo 19: dar-te-ei, no versículo 18, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei, olha aqui, as chaves do reino do céu. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra também será desligado nos céus. Olha aqui, a igreja ela precisa nesses dias tomar posse da autoridade que há no nome do Senhor Jesus, porque está dizendo aqui que Ele é a pedra onde a igreja está fundamentada. E ele diz assim para Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Querido, quando Jesus foi para essa cruz, quando ele morreu ali crucificado, quando ele foi moído, ele tinha dois objetivos. Primeiro, era para que você fosse liberto. Segundo, Deus através de Jesus ia devolver a mim e a você, que é a igreja, a autoridade. E nós estamos nesses dias, querido, negociando a autoridade da igreja, a autoridade que foi conquistada com o sangue derramado na cruz. Eu e você nesses dias, nós precisamos tomar posse dessa autoridade. Não devemos mais negociar a nossa fé, não devemos mais negociar os nossos princípios. E esses dias eu estava orando para dizer: Deus, eu quero falar algo que traga realmente impacto primeiramente em mim, porque nós estamos nesses dias negociando a nossa fé, através daquilo que está entrando na minha casa, na sua casa, aonde nós estamos, o lugar que nós frequentamos. Nós precisamos ter essa referência. Sabe por que eu passei esse pedaço desse filme? Porque nós estamos perdendo a referência. A referência é Jesus na nossa vida. O que tem sido para você e para mim nesses dias a referência? A referência de princípios, de atitude, de comportamento na nossa vida é Jesus? Ou é aquilo que a mídia tem colocado? É uma pergunta, por isso que eu li lá, em muitos momentos ali havia interrogação, né? Jesus, Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos recuperados, nós somos restaurados. Então nós não podemos mais deixar de viver aquela natureza antiga, pecaminosa, porque a Bíblia está dizendo aqui que Jesus, Ele estabeleceu a igreja, e as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja. E diz aqui: eu vou dar a vocês a chave do reino de Deus, e tudo aquilo que vocês ligarem aqui na terra é ligado no céu. Sabe como é que eu fico ligado com Deus? É quando eu entendo os valores que Jesus aplicou aqui na minha vida. Quer ver? Vai um pouquinho para frente. Lucas 7. Lucas 7, versículo 36.
Olha o que diz aqui, vai falar de uma pecadora. Sabe, querido, quando nós não somos impactados com uma imagem como essa, os nossos valores, eles ficam obscuros, os nossos valores, eles ficam negociáveis. Se é uma coisa que Deus pede de mim e você, é que nós não negociemos a nossa fé. Olha aqui essa mulher aqui, versículo 36, convidando Jesus, um dos fariseus, para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com vinho, e estando por detrás dos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o vento. Versículo 44. E voltando para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Interrogação. Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus compartilhou com os seus discípulos que ele teria que morrer na cruz do Calvário, Pedro quis impedir Jesus. Diz: não, o Senhor não pode morrer. Jesus diz: Pedro, você não sabe o que está dizendo. Sabe, querido, muitas vezes o nosso comportamento é esse. Jesus, o Senhor não sabe o que está dizendo, o Senhor não sabe o que está fazendo. Queridos, nós precisamos ser tocados profundamente nesses dias, porque nós tomamos tanto conta, tomamos posse da nossa própria vida, que Deus não tem mais espaço para entrar na nossa casa. Nós não olhamos mais para os pés do Senhor, mas olhamos para as suas mãos, esperando receber alguma coisa. Deus, nesses dias, Ele tem a mão estendida, mas a Bíblia diz que o melhor caminho para se chegar ao coração de Deus é humilhar os seus pés. E nós estamos tão resistentes a tantas coisas, que quando olhamos para uma cena como essa, isso nos choca. Mas eu quero dizer para você, o que devia mais mexer com você é a individualidade, é a autossuficiência, é o comportamento, é a falta de referência, é a falta de modelo que nós não temos mais hoje dentro da igreja. Nós precisamos abrir os nossos olhos e os olhos da fé, para que a glória de Deus se manifeste no nosso meio. Eu venho para a igreja, eu venho já pensando em ir embora, eu venho para a igreja já fazendo outros planos, e não um plano de adoração, de louvor, de busca, de sede. Uma das coisas aqui que Jesus tinha no coração era a sede de salvar as pessoas. Quando Jesus disse: olha, eu tenho fome. Qual é a fome que hoje é insaciável para Jesus? Alguém poderia dizer para mim? São as almas. A fome que está no coração de Deus é a alma que está perdida, porque foi por esse sacrifício. Jesus morreu por isso. Então nós precisamos nesses dias alargar o nosso coração e dizer: Jesus, o que eu estou fazendo com aquilo que foi feito na cruz? Essa mulher, a Bíblia diz que Jesus estava na casa de um fariseu e ela era uma pecadora. A Bíblia diz que ela soube, alguém disse a ela:
Jesus está em tal lugar. E ela tomou o que ela tinha de mais precioso. Ela não foi à frente de Jesus, ela foi por trás. A Bíblia diz que ela agarrou os pés de Jesus. E ali ela chorava intensamente e derramou tudo que ela tinha. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Se esse vidro de alabastro fosse o teu coração, na hora que fosse aberto, o que sairia lá de dentro? Essa mulher, ela derramou toda a sua indiferença, todo o seu pecado, toda a sua angústia, todo o seu sofrimento, porque ela sabia que esse Jesus é o Jesus que ia para a cruz, que ia mudar, que ia transformar, que ia acrescentar na vida dela um novo momento. Aquela mulher viu em Jesus o modelo que ela precisava para caminhar daqui para frente. Talvez você está aqui hoje e não tem uma referência, você não tem um modelo. Talvez o modelo que você tem no teu coração é o que você está vendo na mídia, é o que você está lendo nos jornais. Mas não se esqueça que o modelo que Deus deixou é Jesus, porque a Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que tantas pessoas resistem hoje ao Evangelho? Por que tantas pessoas resistem hoje ao batismo? Por que tantas pessoas resistem ao Evangelho de Deus quando é pregado? Por que hoje o mundo resiste àqueles que aceitam o sacrifício, que aceitam viver no modelo escrito aqui? Queridos, olha, eu vi uma frase: morrer para Jesus é fácil, eu quero ver você viver. Eu estou cansado de ver gente que não diz: olha, se eu tivesse muito, eu dava tudo para Jesus. Mentiroso, não dava nada. Sabe por quê? O modelo que está no coração dele não é a referência da palavra, é os valores que vêm do mundo. E a Bíblia diz que Jesus, ele abriu mão de tudo, a glória. Querido, esse sofrimento, nós tivemos uma aula sobre o sacrifício. Quando Jesus ele é chicoteado com aquelas lâminas ali, elas têm umas garras assim na ponta. Quando ela batia, ela entrava na carne e ela puxava. Não eram as marcas, mas era tirado parte da carne e sangue. Eu acho que nós não podemos mais. Eu não estou aqui trazendo peso para a igreja. Eu estou dizendo que tem que incomodar as nossas vidas. Não é o sacrifício, porque esse Jesus, ele já ressuscitou, ele está vivo, e é por isso que incomoda até hoje. Ele está vivo, ele está aqui. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Ele foi morto sim, ele foi crucificado, ele foi moído, ele foi judiado, mas ele está aqui através do Espírito Santo. E é esse modelo de vida que eu e você temos que buscar. Você sabe por que eu estou dizendo isso? Querido, nós estamos vendo a mídia bombardeando todo nível de pessoas, não importa, da classe AA até a classe C, a mídia está bombardeando. Nós não temos mais espaço, porque a igreja não prega mais sobre o sacrifício. A igreja só prega assim: vem que você vai receber, vem que você vai ter, vem porque aqui está a solução do teu problema. Está mesmo, mas o Evangelho tem um preço. A Bíblia diz que Jesus se humilhou. Ele foi um modelo de humilhação para mim e para você. E você vai ter, eu vou ter. Mas nós precisamos saber que o caminho
é esse aqui. É o dia que eu tenho que quebrar meu coração. Eu lembro de uma mensagem que foi dada pelo pastor Noel. Muitas vezes a gente diz: nossa, meio estranho. Nós estávamos numa reunião de oração, ele orou aqui e disse: Jesus, mata-me. Eu preciso morrer hoje. Eu preciso vencer essa fraqueza. Eu preciso olhar para a cruz. Eu preciso olhar para o sacrifício de Jesus. É isso que eu preciso. Querido, se você olhar aqui, vá comigo lá em Atos 2. Atos 2. Eu quero que você pegue aí o 40. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e os exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma, ouça bem, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Queridos, eles perseveravam na doutrina. Havia um modelo, havia ali naquele momento na vida dos discípulos a memória do sacrifício, do valor da cruz. Por isso eles estavam juntos. Você sabe que hoje a dificuldade maior não é de vir na igreja. A maior dificuldade é nós andarmos juntos. A maior dificuldade hoje é eu abrir mão do que eu sou, do que eu penso, do que eu tenho, para abençoar a vida do meu irmão. O sacrifício de Jesus foi para isso, para que eu e você tivéssemos algo em comum, a mesma fé, o mesmo espírito, o mesmo procedimento. Nós vemos hoje, eu estava dizendo aqui até para um casal hoje, almoçando com eles, disse assim: olha, antes de você ou eu olhar para uma pessoa, nós temos que entender que essa pessoa, ela é primeiro meu irmão. Havia uma crise entre esses dois. Eu disse: enquanto você não olhar para essa pessoa como ela sendo a sua irmã em Cristo, e você não olhar para ele como vendo ele como irmão em Cristo, porque as pessoas agora não têm o valor de estarmos juntos. Eu não valorizo aquilo, por aquilo que você é. Eu valorizo aquilo que você pode me dar. O Evangelho não é uma troca. O Evangelho é doação. O Evangelho é abrir mão. Jesus abriu mão da glória, desceu este mundo, foi crucificado. E eu e você não abrimos mão muitas vezes das coisas. Eu quero sempre ter vantagem. Aqui está, querido, está dizendo aqui: olha, por que muitos aceitaram a palavra e foram batizados? Porque havia perseverança, havia comunhão, havia o partir do pão, havia orações. Depois aí o temor, e muitos sinais eram feitos. Quando a gente conta o milagre hoje, parece que não tem tanto efeito na igreja. O testemunho do Sérgio, queridos, quando havia aqui um testemunho, a igreja, ela se empenhava, eles estavam juntos, eles repartiam. Olha o versículo 46: diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e
e singeleza de coração. Fala aqui, ó, de casa em casa, estavam no templo. Queridos, nós precisamos desses dias ter isso de casa em casa. Nós temos aqui os nossos grupos familiares. Se você não frequenta o grupo familiar, procure um. Nós temos 16 grupos familiares funcionando aqui na igreja. Aqui diz que eles partiam o pão, estavam juntos, havia alegria. Tem gente que na igreja é peso. Não, eu estou cansado, vou clicar, vou assistir um culto pela internet. Querido, não, nós precisamos estar juntos. Jesus morreu pela unidade. A Bíblia diz que nós somos um corpo, no qual Cristo é o cabeça. Glória a Deus. E eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos um dos outros, para mantermos firme a igreja. Se você convida uma pessoa para vir na igreja, o que tem lá? O que vai acontecer lá? Nós vamos ter um teatro lá, Giovanni sim. O que é isso? Vá lá, você vai ver, olha, lá vai acontecer. Tenho certeza que se você pôr os pés naquele lugar, você vai ser mudado, você vai transformar, mas não em benefício próprio. A Bíblia diz que eu sou abençoado para abençoar. E a igreja nesses dias, ela tem que receber essa referência de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus sendo manifesta na minha vida, na sua vida, através do sofrimento, da dor que Jesus enfrentou naquela cruz. Mas a Bíblia diz que Ele ressuscitou o terceiro dia, e Ele está aqui, querido, para que essa unanimidade, para que o pão todo dia fosse repartido, para que não pudesse haver necessidade. Eles eram unânimes e era diário. Queridos, a igreja não é mais um amontoado de pessoas. Não são as pessoas, elas vêm para a igreja, mas durante a semana elas decidem o que fazem da sua própria vida. Não, tem que haver um comportamento santo. Tem que haver algo, querido, quando eu olhar para dentro da sociedade, eu vou dizer, isso aqui não serve, isso aqui eu deleto, isso aqui eu coloco de lado, isso não sirve. Aonde eu entro, Deus entraria. Aonde eu olho, Deus olharia. E eu quero terminar. Abra comigo aí, um pouquinho para frente, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Na verdade, o versículo 10 até o 18. Versículo 10. Olha, querido, aqui está dizendo assim: a responsabilidade, está negrito aí, dos que ensinam. Segundo Paulo escrevendo aqui aos Coríntios, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar um fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Versículo 14: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que o santuário de Deus, que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Querido, Jesus foi para aquela cruz para edificar um santuário permanente. E esse santuário
é a sua vida, é a minha. Glória a Deus. Aonde você está edificando? Aonde você está colocando a sua vida? Qual a base que você está edificando a sua vida? Eu disse no começo aqui, que quando Jesus olha para Pedro, debaixo daquela revelação, ele diz: Pedro, não foi carne e sangue que revelou, mas foi o Espírito. E sobre esta pedra, ele apontando para ele mesmo, Jesus, eu vou edificar a minha igreja, e eu vou dar à igreja a chave do reino dos céus. Querido, você tem poder, autoridade e tem a chave do reino de Deus para trazer o que? A glória de Deus para este mundo, para que as pessoas sejam transformadas. E não tenha medo. Olha, eu quero até dizer para você, nós temos esse filme aqui. Passa esse filme para a tua família, mostra para as pessoas o que custou. Houve um derramamento de sangue de um inocente, de alguém derramou por livre e espontânea vontade a sua vida, para que houvesse salvação. E nós temos a chave, a autoridade nas nossas mãos. Qual as pessoas que você hoje desejaria que estivesse aqui? Você tem a chave, você tem a autoridade, pelo sacrifício de Jesus na sua vida. Eu quero que você fique de pé agora. Eu quero cantar essa canção, né? Agora em português, né? Ela passou ali em inglês. E nós vamos cantar, nós vamos valorizar, enquanto a sociedade está aí, né? Se deleitando, nós vamos invocar o nome do Senhor, para que a glória de Deus ela saia dessas quatro paredes e alcance essa cidade, alcance esse estado, essa nação, para que toda essa situação que hoje impera sobre o nosso país seja quebrada. Queridos, essa é uma responsabilidade minha e sua. É minha e sua. Nós temos que orar. Nós temos que orar. Nós temos lá hoje tal acampamento, os jovens. Deus está falando, Deus está ministrando. Eu estive lá ouvindo a palavra do Tiago Grulha. Ele falou de algo tremendo. Ele falou dos querubins que estavam na arca, diante da arca do Senhor. Que o querubim, ele ficava com as asas abertas, um tocava na asa do outro, não é isso, Paulo? E as asas se estendiam, tocavam as paredes do templo. Você sabe o que é isso, querido? Sabe quem são os guardiães da fé hoje? É eu e você, é a igreja. Nós temos que estender as nossas mãos, temos que tocar na mão do outro, temos que dizer: Jesus, valeu a pena, o Senhor morreu, valeu a pena. Eu estou aqui, eu estou sedento, estou me entregando. Eu estou aqui tirando meu coração de pedra. Eu estou como aquela mulher que quando entrou na casa de um fariseu. Queridos, eu quero ler para você Lucas, não precisa abrir, mas eu vou ler para você. Lucas 18:9, escuta aqui, querido. Lucas 18:9. A parábola do fariseu e publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, pois se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. O propósito era o mesmo. Os 2 iam orar. Os 2. Escuta bem. O fariseu se pôs em pé, orava de si para si, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este que está comigo, esse publicano. Porque eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem ousava levantar os seus olhos ao céu, mas batia no seu próprio peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, porque eu sou um pecador. Sabe, querido, nós estamos vivendo, nós estamos cheios de nós mesmos.
Deus não pode ocupar um espaço que já está cheio. Deus só vai ocupar o espaço daquele que se esvaziar. A Bíblia diz que aquela mulher pecadora, ela não se importou com quem estava lá, mas ela entrou e foi direto aos pés de Jesus. E ali ela chorava, ela dizia: Senhor, você propício, eu sou uma pecadora, tudo que eu tenho de valor está aqui. Talvez hoje você tenha algo de valor, que você precisa tirar o valor próprio e dizer: Senhor, eu abro mão de tudo que eu sou, ser propício a mim. Deus está aqui nessa noite para ser propício a você. Eu não vou chamar você aqui à frente, não, mas eu quero que você examine o teu coração nessa noite. Examine o teu coração. Talvez você tenha feito muito e achando que está fazendo muito, mas eu quero dizer para você que faça mais, ore mais, ame mais, perdoe mais, porque foi para isso que o sacrifício foi feito. Quanto mais você perdoar, você perdoar. Nós vamos cantar essa canção. Levanta as suas mãos e comece a dar graças a Deus, porque um dia Ele morreu naquela cruz. Pega suas mãos, comece a adorar o Senhor. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, correu por mim. Mas ressuscitou, digno é o Senhor, mas ressuscitou, digno é o Senhor. Aleluia. Pega as suas mãos, feche os seus olhos. Pai, graças eu te dou, porque um dia aquilo que estava sendo preparado para mim, todo o castigo, toda a condenação, o Senhor fez cair sobre Jesus. O preço que eu tinha que pagar pelo meu pecado foi pago na cruz do Calvário. E hoje eu estou aqui livre para te adorar, porque Jesus tomou o meu lugar, Jesus tomou o nosso lugar,
Jesus, que nós não percamos a referência, o modelo que foi Jesus, que é Jesus para as nossas vidas. Ele fez a tua vontade. Senhor, eu declaro a tua igreja abençoada, uma igreja vitoriosa, uma igreja que tem nas mãos a chave do reino dos céus, porque foi pela tua morte, pela cruz, pela ressurreição, que hoje a igreja de hoje, ela tem autoridade. Senhor, e nós tomamos posse dessa autoridade para declarar ao mundo